Atenção, porque mudou tudo no STF. Revisão da vida toda, tema 1102. Pode olhar aí. Conclusos para o relator ministro Alexandre de Moraes para o acórdão. É isso mesmo, meus amigos. Corre para entrar com a sua revisão da vida toda. Olha só, eu quero chamar atenção para o seguinte. Está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e a modulação de efeitos é a única coisa que está sendo discutida. E você corre o sério risco de ficar de fora se você não entrar agora com a sua revisão da vida toda. WhatsApp 44 99868 3378. Não é DDD 11 nem 41, é 44 99868 3378. Também temos o WhatsApp do nosso escritório de Brasília, mas a gente está deixando para os clientes que já nos contrataram, tá bom? Quer falar comigo? Quer me contratar? Quer que eu seja o seu advogado? Então, vem comigo no WhatsApp, 44 99868 3378. Vai aparecer a foto lá do Dr. Diego Londero, que é quem trabalha aqui. E vamos juntos, pessoal. Olha só que bacana, estou muito empolgado com essa informação aqui. E sem perder tempo, né, pessoal? O IEPREV está aqui com um pedido muito importante pela impossibilidade de modulação de efeitos e o pedido de dessobrestamento. O que é isso, doutor? É para tirar a suspensão nacional dos processos. Visa a presente petição se manifestar pela impossibilidade de modulação no presente caso, pois a decisão do plenário cumpriu o entendimento consolidado pela Corte desde o ano de 2013. Calma, vamos entender comigo, inclusive com questões como decadência e tudo mais, tá? Visando assim que se proteja a garantia da segurança jurídica de suas decisões colegiadas. Não ocorreu qualquer reversão jurisprudencial. Se manifesta também pela retomada da ordem processual com enfoque na prioridade constitucional conferida ao idoso, ao benefício alimentar e à garantia constitucional da isonomia processual. Vem comigo. Primeiro ponto, modulação de efeitos. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí, toda essa discussão da modulação de efeitos. A autarquia realizou em 8/5 a oposição de embargos de declaração, requerendo a modulação de efeitos da decisão plenária, que garantiu o direito dos aposentados lesados a revisarem seus benefícios. Tal pedido se mostrou contrário à legislação processual brasileira e afronta a Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios do INSS. Se você quiser dar uma lida, é muito interessante. E o entendimento jurisprudencial do STF e STJ. Então, o STJ, tema 999, revisão da vida toda, unânime. STF, tema 1102, 6/5, foi um placar apertado, mas já confirmado e com publicação do acórdão. Em plenário virtual, iniciado na data de 11/8, foi juntado o voto de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, trazendo o acolhimento parcial dos embargos declaratórios, impondo assim a modulação nos seguintes casos. Ele votou para acolher em parte os embargos de declaração, para modular os efeitos, para excluir a revisão de benefícios previdenciários já extintos e a revisão retroativa de parcelas de benefícios já pagas e quitadas por força de decisão judicial já transitada em julgado, aplicando-se às próximas parcelas a cláusula rebus sic stantibus, para que sejam corrigidas observando a tese a partir de 1/12 de 2022. Ademais, Excelência, verifica-se impossível destoar da brilhante modulação sugerida por Vossa Excelência, já que, ao contrário da realidade, o embargante assevera que, antes da tese jurídica firmada no acórdão embargado, preponderava na jurisprudência nacional entendimento que preservava a posição do INSS, ou seja, o INSS falou que antes da decisão do STF, a justiça era unânime, ela preponderava o pedido do INSS, falava não tem que incluir anterior a 94 não. Isso não é verdade. Tema 999 foi julgado em dezembro de 2019 e antes disso a justiça aí sim era divergente, ela batia a cabeça, com todo respeito, só para você entender que tinha divergência, tá?
Não havia nenhum comando normativo indicando que o cálculo das aposentadorias, desconsiderando os salários de contribuição anteriores a julho de 94, configuravam prática ilegal ou inadequada, fato irreal, desprovido de embasamento, como se passa a expor brevemente. Então, o presente recurso extraordinário já teve um julgamento muito semelhante no tema 334, que transitou em julgado em 23 de nove de 2013. Foi o direito ao melhor benefício. Isso aqui embasa muito forte a revisão da vida toda e outras revisões também. Por isso que eu digo para você fazer uma análise completa lá no WhatsApp que eu te passei. Mesmo que você já tenha entrado com a revisão da vida toda contra advogado, você pode fazer várias outras revisões ainda com o nosso escritório, tá bom? Muito bem. Aposentadoria, proventos, cálculo. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário. A ministra, então, Ellen Grace, né? Foi a relatora. Show de bola. No acórdão do STJ, também, tema 999, tá? Isso aqui foi a própria revisão da vida toda e que veio concretizar o direito ao melhor benefício. Então, a própria decisão do STJ na revisão da vida toda trouxe justamente o mesmo termo que foi utilizado lá em 2013 pelo STF, direito ao melhor benefício. Então, você tem um benefício, você tem um cálculo, se não juntar anterior a 94 e tem outro cálculo se juntar depois de 94. Você tem direito ao melhor benefício. Diante do exposto acima, é impossível não verificar que o embargante, quem que é o embargante? É quem entrou com embargos, é o INSS. O INSS procedia contra o entendimento jurisprudencial dessa corte desde 2013, com o trânsito em julgado do direito ao melhor benefício, sendo esse o entendimento da corte, inclusive nas razões de decidir do tema 1102, conforme o voto do próprio ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o STF ele não esqueceu do julgamento de 2013. O próprio ministro Alexandre de Moraes utilizou esse julgamento de 2013. Por que isso é tão importante? Para demonstrar que não houve alteração jurisprudencial. O INSS está em erro desde 2013. O STF já afirmou isso. E a reafirmação de jurisprudência foi a mesma solução trazida pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele cita o mesmo tema 334, o direito ao melhor benefício, tá certo? Ele citou aqui, não vou ler todo o voto, né, mas ele citou e ele falou que se decidíssemos contrariamente a essa solução, aí sim estaríamos revisitando a jurisprudência. Então, se julgássemos contra o aposentado, aí a gente estaria julgando contra o que nós já julgamos lá atrás. Ricardo Lewandowski também é uma mente brilhante, meus amigos. Vem comigo. E ainda, com o mais profundo respeito ao entendimento da ministra-presidente Rosa Weber, que modulou os efeitos e aplicou um marco temporal para a decisão do STJ, 17/12/2019. Uma modulação fundada em suposta alteração jurisprudencial naquele momento. Tal solução nos parece que contraria os termos do voto da própria ministra nesse tema. Olha aí, essa é a compreensão que, aliás, já foi sufragada por esta casa, no julgamento do recurso extraordinário 630.501, o paradigma do tema 334 da repercussão geral. Então, lembra, tema 334 de repercussão geral foi o julgamento do direito ao melhor benefício do INSS. Você cumpriu mais de um requisito para ter um benefício, você tem direito ao melhor benefício. E ela fala a tese, né? Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e prescrição quanto às prestações vencidas. Isso foi lá em 2013. Em ato contínuo,
se mostra importante relevar pelo fato de que, além da decisão ser pautada em reafirmação de jurisprudência dessa corte, então o que você tem que, se o juridiquês está pegando aqui, o que você tem que entender? Que na modulação de efeitos, a ministra Rosa Weber falou, olha, o STJ ele mudou o entendimento e em 2019 ele confirmou a revisão da vida toda. Então, ela quis fazer a modulação para limitar os atrasados de 2019 para frente. Mas, no próprio voto dela, ela mesma falou que em 2013 o STF já tinha julgado nesse sentido, que o aposentado tem direito ao melhor benefício. Então, perceba que no próprio voto dela, né, ela falou que a jurisprudência já vinha de um jeito e na modulação de efeitos falou o contrário, falou não. A jurisprudência só entendeu assim a partir de 2019. Então nunca houve alteração jurisprudencial no STJ que autorize uma modulação temporal, né? Então ele cita aqui o artigo 927 e também aqui, as decisões oriundas, né? O que é jurisprudência dominante do STJ? Teria que ter alguma aqui, o IRDR, né? O incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado nas ações originárias do STJ, o IAC, os recursos especiais repetitivos, súmulas do STJ, julgamento em plenário, julgamento por órgão especial. Verifica-se que em nenhum momento a tese aqui discutida teve parecer contrário do STJ nas situações previstas acima, ou sequer embargos de divergência nos próprios pedidos de uniformização de lei federal. Tanto é que o STJ foi decidir em 2019. Tal solução, inclusive, foi trazida recentemente pelo STJ em maio deste ano, quando julgou e fixou a seguinte tese, né? Falando, faltando aqui uma baliza normativo-conceitual, tem-se que a jurisprudência dominante deve abranger não só as hipóteses previstas nesse artigo que a gente viu, mas também os acórdãos proferidos em sede de embargos de divergência e nos pedidos de uniformização, mas nem ampliando o entendimento desse artigo, mesmo assim não se encontra nenhuma decisão do STJ nessas hipóteses sendo contra a revisão da vida toda. Então, inexistia jurisprudência dominante contrária ao STJ que justifique a modulação temporal de efeitos. Pelo contrário, o STF já tinha batido o martelo de forma favorável para o aposentado. Você até pode conseguir achar esse julgamento do tema 334 de 2013 no YouTube, tá? Em se tratando de reafirmação de jurisprudência, é firme o entendimento dessa corte pela impossibilidade de modulação de efeitos, onde o caso sob exame apresenta peculiaridade atinente à adequada aplicação da tese fixada no recurso extraordinário 635.688, o tema 299 da repercussão geral. O que você tem que saber disso aqui? Que o entendimento firmado, né, do acórdão foi mantido sem modulação de efeitos, apesar da oposição de sucessivos embargos de declaração. Olha esse recurso, embargos de declaração em embargos de declaração nos segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Então, o que o STF está julgando na revisão da vida toda? Embargos de declaração. E depois pode julgar os embargos de declaração em embargos de declaração. E depois, nos segundos embargos de declaração. E depois, agravo regimental em recurso extraordinário. Que loucura, meus amigos. E mesmo assim, não concedeu modulação de efeitos. Ausência dos pressupostos necessários. Nesse sentido, considerando a plena eficácia legislativa das leis aqui analisadas, inexistindo declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade das mesmas, o INSS já deveria ter ajustado sua prática administrativa para se adequar ao pronunciamento da Corte em 2013 em analisar o melhor benefício e o quadro ao segurado.
Em se tratando de reafirmação de jurisprudência, então reafirmar é decidir da mesma forma que você julgou lá atrás. Como no voto do próprio ministro Alexandre de Moraes, seria respeitar a legislação pertinente quanto decadência e prescrição sem nenhuma aplicação de marco temporal para retroativo. Deixa o retroativo quieto, sob pena de chancelar como vantajosa a resistência jurisdicional promovida pelo réu desde a fixação do direito ao melhor benefício em 2013. Dessa maneira, estaríamos assim privilegiando o enriquecimento ilegal da autarquia, que já deixou de pagar os benefícios concedidos entre 99 e 2013, meus amigos, é isso mesmo. E aqui mais de 24 mil processos sobre a revisão da vida toda. E mais, a segurança jurídica e o interesse social se mostram presentes ao respeitar o que dispõe a Lei 8.213, a Lei de Benefícios do INSS, que garante o pagamento dos atrasados dos últimos 5 anos. A sociedade busca que decisões judiciais, princípios constitucionais e leis sejam cumpridos fielmente, sem qualquer prejuízo ao cidadão, por uma ilegalidade cometida pela autarquia embargada. Então, o INSS errou com você, aposentado, e agora ele quer se aproveitar do próprio erro, da própria torpeza, falando não, faz a modulação de efeitos aí, eu não sabia, eu tinha que pagar você certo, mas eu não sabia. Conversa, pessoal. E os dados errôneos trazidos, né, pela autarquia, né? Falar aqui, pessoal, falar 52 milhões de benefícios vão ter direito à revisão da vida toda. Isso é... Pessoal, isso aqui é, assim, é uma falta de boa-fé processual. Ao meu ver, isso aqui é má-fé processual, pessoal. Isso aqui, ó, é superestimar em mais de 2.000 vezes o real impacto da demanda. Uma estratégia que deve ser severamente combatida pelo Poder Judiciário, pois a lealdade processual deve ser sempre respeitada. Então, o INSS quer ser contra a revisão da vida toda? Tudo bem, está fazendo o seu trabalho, não tem problema nenhum. Agora, começar a soltar nota técnica, começar a falar em 52 milhões de benefícios, em 360 bilhões de reais, aí, meu amigo, aí fica difícil. E aí, a revisão da vida toda é uma ação de exceção? Ela já nasceu modulada? Porque tem, primeiro, o prazo de prescrição, né, 5 anos de atrasados e as parcelas que se venceram, e também a questão de que não basta você ter se aposentado depois de 99, você tem que fazer os cálculos para valer a pena para você. Então, já não é para todo mundo. Já nasceu modulada, ela já nasceu mais limitada. E a necessidade de tratamento isonômico, levantamento das suspensões. Isso aqui vai desbloquear o seu processo, pessoal, principalmente os processos que nem estão sendo discutidos na modulação proposta. Deixa o processo correr. Então, né, o ministro Cristiano Zanin pediu vista, suspendeu o julgamento, só que o tema necessita de urgência, pois se aplica a segurados com idade avançada, onde a maioria sofre com patologias, diariamente falecem no curso da ação. Isso aqui é muito triste, pessoal, muito aposentado falecendo sem ver o dinheiro. E a maioria aqui, ó, precisa desse regular prosseguimento dos processos, principalmente porque não se encaixa na modulação. Então, mesmo que fosse modulado, tem muita gente que está de fora dessa regra. Entrou com o processo de 2020 para cá, deixa tocar o processo, meus amigos. O voto, corretamente, trouxe a impossibilidade de revisão de benefícios extintos. Isso aqui tá difícil. Os que foram fulminados pela decadência decenal. Na verdade, né, o ministro Alexandre de Moraes falou para entrar e o juiz de primeiro grau vai decidir. Só que a gente não pode esquecer que tem essa questão. Eu vou fazer um vídeo completo sobre a decadência, que aí tem muita coisa para a gente trabalhar em cima, tá? Mas aqui também é lembrado que essa suspensão nacional dos processos tinha sido determinada por um curto espaço de tempo. Dia 28/7,
até a data de julgamento, dia 21/8. Mas com esse pedido de vista, aí, quando que a suspensão nacional dos processos vai terminar? Uma certeza é clara: os autores que foram lesados em seus cálculos pela autarquia, com reconhecimento do seu direito garantido em 2 plenários, não podem aguardar tal incerteza. Então tem aqui outros paradigmas, né? Tema 69, julgado pelo STF, fez a modulação de efeitos, limitou aqui. Então, se manifesta aqui pela impossibilidade. Qual que foi o pedido? Impossibilidade de modulação, porque não teve mudança de jurisprudência, nem declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, e a retirada de suspensão dos processos, principalmente os que não sofreram os efeitos da modulação. Quem entrou de 2020 para cá não tem nada a ver com essa história. Então, meus amigos, agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e já está aqui pronto para redigir esse acórdão, essa decisão. Chegou a hora, meus amigos. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui e eu te convido mais uma vez com muita força a digitar: eu quero a revisão da vida toda já. Aí eu vou saber que você assistiu até o final. Eu vou saber que você é comprometido. E eu vou saber que você realmente quer receber a revisão da vida toda. Já está acabando, está logo ali. Vamos juntos, pessoal. Vamos mostrar a força dos aposentados para os ministros. Eles não estão de olhos fechados, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por estar aqui. Mantenha-se informado, se inscrevendo nesse canal. Clica no botão vermelho inscrever-se e você já vai recebendo as próximas informações assim que forem confirmadas. Vamos juntos!